Boa noite, professora. Eu me chamo Amanda, eu sou sua aluna da turma de Direito Ambiental da tarde, no semestre 2020.2, e este vídeo é uma aula de 15 minutos que servirá como avaliação de segunda a P, certo? Eu escolhi o tema Código Florestal, então vamos começar. Inicialmente, a gente vai falar sobre os ditames constitucionais. O artigo 225 traz como direito difuso de toda a população o direito a um ambiente ao meio ambiente equilibrado. Para tanto, o parágrafo 1º incube ao poder público, especificamente no inciso 3º, a obrigação de definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Essa parte que eu deixei em itálico: espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Quem são esses espaços territoriais que devem ser especialmente protegidos? São as unidades de conservação, deixa eu só mudar minha fotinha aqui. São as unidades de conservação, as áreas de proteção permanente e a reserva legal. Estes dois últimos são tratados pelo Código Florestal e o primeiro é tratado em outra lei, uma lei diversa, tudo bem? Vamos continuar. Deixa eu tirar de novo. Certo. Normas gerais. Acho que pulou um slide. Desculpa, pulou um slide. Pronto. O artigo 1º 1A do novo Código Florestal traz que esta lei estabelece normas gerais sobre a proteção de vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, além de trazer normas gerais sobre a proteção trazer normas gerais sobre a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Nesse sentido, eu gostaria de destacar primeiro essa questão que ele fala que essa lei estabelece normas gerais. É importante ressaltar que os outros entes federados também podem legislar acerca dessa matéria, tudo bem? Então, estados, municípios, DF, podem legislar também e também podem erigir novos códigos florestais, mas apenas respeitando, tem que observar que eles devem respeitar o mínimo estabelecido pelo Código Florestal, que é uma lei federal, não é? Tudo bem? Eles têm que respeitar esses limites. Se um estado quiser trazer um código florestal com uma proteção ambiental maior, ele pode. Ele só não pode ficar aquém. Ele pode ir além, tudo bem? Agora eu vou ressaltar um pequeno comentário acerca disso, é que esse código ele sofreu vários vetos antes de passar pela sessão presidencial, e um dos vetos foi o artigo 1º. Então, por isso que o código começa com esse artigo 1A, que foi o primeiro que a gente trouxe aqui, tudo bem? Sobre o artigo 2º, vamos dar uma olhada no artigo 2º do novo Código Florestal, né, de 2012. As florestas existem no território nacional e as demais formas de... As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa reconhecidas de utilidade, as terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo-se o direito de propriedade com limitações que a legislação em geral e especialmente esta lei estabelecem. Tudo bem, então vamos lá. Essa parte desse dispositivo que eu destaquei aqui, é que essas florestas, elas constituem bens de interesse comum a todos os habitantes do país. Essa parte desse dispositivo, ele traz a questão da função socioambiental da propriedade, que essa propriedade, essas florestas, elas são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, é um direito difuso, e o direito de propriedade se exerce com limitações à legislação. Então, esse direito de propriedade, ele é flexibilizado não, ele é limitado diante dessa questão do direito a um meio ambiente equilibrado.
Tudo bem. Agora vamos ver a função socioambiental no Código de 2002. Deixa eu afastar aqui meu rosto. Prontinho. No caput do artigo 1228, a gente vê uma questão de praxe da propriedade, né? O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, da sua propriedade, e o direito de reavê-lo do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. Até aí tudo bem, são coisas de praxe do direito de propriedade. Ressalva do artigo 1º, ressalva do parágrafo 1º desse artigo acerca do direito de propriedade. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitar a poluição do ar e das águas. Tudo bem? Eis a função socioambiental no Código de 2002, né, que limita o direito de propriedade. Ou seja, uma pessoa, um dono de uma fazenda, ele não pode usar ali livremente agrotóxicos, como se aquela propriedade ali não tivesse, o uso daqueles agrotóxicos não tivesse efeitos em outra coisa, não tivesse efeito em um rio próximo, não fosse prejudicar outras comunidades. Enfim, esse direito de propriedade deve observar, deve ser decidido em consonância com esses demais direitos, tudo bem? Então vamos lá. Nenhum direito é absoluto. O próximo ponto que a gente vai tratar são as áreas de preservação permanente, tudo bem que é estabelecido nesse código, definido por esse código e disciplinado por esse código e outras leis. Vamos ao conceito. As áreas de preservação permanente são áreas que possuam ou não vegetação nativa, localizadas em território urbano ou rural, destinadas a preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, a proteger o solo e facilitar o fluxo gênico de fauna e flora. As áreas de preservação permanente destinam-se, assim, a conservar permanentemente a vegetação de áreas sensíveis, de modo a evitar, por exemplo, o assoreamento de rios, as enchentes, erosões de encosta, desabamentos de terra, destruição de espécies e demais consequências nocivas ao meio ambiente, tudo bem? Essas são as áreas de preservação permanente. Além disso, cabe dizer que as áreas de preservação permanente são determinadas geograficamente e não dependem de ato do poder público, sendo uma obrigação decorrente do próprio Código Florestal, ou seja, o poder público não precisa dizer essa área aqui ela é uma área de preservação permanente. E depois, daqui a pouco, a gente vai ver quais são as áreas que devem ser as áreas de preservação permanente, e ali o poder público não precisa estabelecer antecipadamente que aquela área ali é preservação permanente. Ela já é uma obrigação vinda do Código de Floresta, tudo bem? Além disso, as áreas de preservação permanente estão localizadas em áreas ambientalmente sensíveis que necessitam de cobertura vegetal. Então vamos lá. Quais são as áreas de preservação permanente que estão no artigo 4 do novo Código Florestal? As faixas marginais de curso d'água, deixa eu só mudar aqui. As faixas marginais de curso d'água perene e intermitente numa medida a partir do leito regular que varia de 30 a 500 metros, dependendo da largura do rio. Também, área do entorno de lagos e lagoas. Da mesma forma, áreas ao entorno de reservatórios artificiais construídos a partir de curso natural, bem como áreas do entorno de nascente e olhos d'água, perenes e intermitentes em um raio de 50 metros, encostas, bordas de tabuleiros, topo de morro, em restingas, manguezais e veredas. Tudo bem? Essas são as áreas de preservação permanente. E como dito no slide anterior, ela não precisa ser indicada pelo poder público há um local que se caiba em uma dessas características, em um desses requisitos aqui, essa área será uma área de preservação permanente, tudo bem? Uma vez que alguém desmate uma área de preservação permanente, ele é obrigado a recuperá-la. Esta obrigação de recuperar uma área que seja desmatada é uma obrigação própria terreno, isto é, própria da coisa. Eis aí uma limitação do direito de propriedade, né?
Opa, desculpa, uma limitação de direito de propriedade não, desculpa, eu vou aqui. Eis uma questão que vem do direito civil, obrigações próprio terreno. O que é a obrigação próprio terreno no direito ambiental, né? Primeiro, a obrigação próprio terreno é um tipo de obrigação que necessariamente é relacionada a alguma coisa. Ela é uma obrigação que vem do direito das coisas, dos direitos reais, coisa. Normalmente vincula um devedor a uma obrigação que é derivado de algum dos direitos reais que estão estabelecidos pelo Código Civil, tudo bem? No caso do direito ambiental, ela determina que o novo proprietário de um imóvel que esteja em desacordo com as determinações legais acerca da preservação de uma reserva legal deve restaurar a área degradada, independente dele ser ou não responsável pelo dano causado. Então você vê aí que essa questão da obrigação próprio terreno, ela vai de encontro a teoria geral da responsabilidade civil, né, que pede esse nexo causal. Quem causou o dano deve ser responsabilizado por ele. A obrigação própria ela é inerente à coisa e passa para qualquer um que for a responsabilidade de reparar esse dano vai passar para qualquer um que seja o dono daquela propriedade, tudo bem? Trata-se de uma limitação que se impõe à propriedade para garantir que ela exerça sua função social, garantindo que o meio ambiente e o bem-estar da coletividade sejam preservados. Tudo bem? As áreas de preservação permanente a utilização dessas áreas de preservação permanente pode se dar em hipóteses de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, ou quando inexistirem alternativas à realização da atividade, além do acesso de pessoas e animais para obtenção de água. Isso está no Código Florestal, tá? Também por lei é que é definida essa questão de do que é utilidade pública, do que é interesse social, tudo bem? Além disso, essas hipóteses, deixa eu subir aqui meu rostinho. Ok. Desculpa. Certo. Essas hipóteses podem ser flexibilizadas nos casos. Desculpa, essa hipótese no caso de pequenos proprietários, conforme o artigo 4º e 5º dessa mesma lei, tudo bem? Essas flexibilizações acontecem nos casos de pequenos proprietários. Tudo bem? Ok. Vamos agora tratar da reserva legal, que também é um conceito trazido pelo Código Florestal, tudo bem? A reserva legal é uma porcentagem do imóvel rural que visa o uso sustentável dos recursos naturais da propriedade e visa auxiliar a conservação e a reabilitação de processos ecológicos, além de conservar a biodiversidade e abrigar a flora nativa e a fauna silvestre, tudo bem? Quais são os benefícios da reserva legal? Ela traz benefícios tanto para a população, né, uma vez que o meio ambiente vai ser preservado, então se salvaguarda aquela questão do direito trazido pela Constituição, que é o direito ao meio ambiente equilibrado, bem como ajuda o próprio dono da terra, porque ajuda na preservação natural daquele imóvel rural, tudo bem? A não degradação daquele imóvel rural. Então, as áreas de reserva legal permitem que haja uma troca biológica entre o espaço da reserva e da propriedade utilizada pelo dono do imóvel, permitindo, por exemplo, a multiplicação de polinizadores, que é uma coisa muito essencial. Tudo bem? As reservas legais devem ocupar 80% da Amazônia Legal, que compreende o Acre, o Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso. Devem ocupar 35% em áreas de cerrado e 20% nas demais áreas, tudo bem? Vamos OBS acerca disso. Aqui. Certo. A OBS. A área da Amazônia Legal pode ser reduzida para 50% para fins de recuperação em município. Só um segundo. Deixa eu só mudar isso aqui. Desculpa, achei que facilitava. Certo. A área da Amazônia Legal pode ser reduzida para 50% para fins de recuperação em município que possuam 50% do seu território ocupado por unidades de conservação. Ou, uma vez ouvido o Conselho Estadual do Meio Ambiente, quando a região tiver zoneamento ecológico e tiver
ocupado 65% por unidades de conservação de domínio público. Tudo bem? Certo. Ainda sobre a reserva legal, cabe dizer que ela é uma obrigação legal ao proprietário do imóvel rural, ou seja, não precisa ser estabelecido pelo poder público, como eu disse anteriormente. Teve ali um proprietário rural, já surge a obrigação, uma propriedade rural, já surge a obrigação de haver uma reserva legal na porcentagem, certo, daquela área. Além disso, ela necessita de uma aprovação do órgão estadual integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, aprovando a localização da reserva após a sua inserção no cadastro ambiental rural. Esse caso é muito importante, gente. Além disso, cabe dizer que a localização da reserva legal deve levar em conta os planos da bacia, o zoneamento, os planos de bacia, o zoneamento ecológico e a formação de possíveis corredores ecológicos, tudo bem? Porque é assim que ela vai servir ao seu fim, né? Uma vez que ela leva em conta todos esses aspectos. Deixa eu tirar uma roxinha aqui. Pronto. Para o uso da reserva legal é necessário que haja planos de manejo sustentável, tudo bem? Regulando sua exploração econômica, que deve ser aprovado por órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Além disso, cabe dizer que os proprietários que possuem áreas maiores que o estabelecido pela reserva legal podem instituir servidão ambiental. O que é servidão ambiental? É quando o proprietário rural renuncia por vontade própria, em caráter permanente ou temporário, total ou parcialmente, ao direito de uso, supressão ou exploração dos recursos naturais existentes na propriedade. Então, uma vez que esse proprietário possui uma área maior que o estabelecido mínimo para a reserva legal, ele pode dar essa servidão ambiental, tudo bem? Renunciar a esse direito de uso temporariamente, ou parcialmente, ou permanentemente, ou de forma total, como ele quiser. Vamos falar aqui brevemente sobre o cadastro ambiental rural, que também é uma inovação, também é algo trazido pelo, inovação não, mas é algo trazido pelo Código Florestal, tudo bem? O cadastro ambiental rural é um sistema de informações de âmbito nacional que visa integrar as áreas de preservação e permite o controle, o monitoramento, o planejamento, a fiscalização e o combate do desmatamento. A partir do registro, a reserva legal se torna permanente, passando pelos proprietários. Desculpa, eu acho que eu misturei isso aqui, mas enfim. Esse é o cadastro ambiental rural. Certo. A partir de uma vez que a reserva seja registrado nesse cadastro, ela se torna permanente e passa de dono para dono. Tudo bem? A obrigação é mantê-la. Então, vamos falar do plano de regularização ambiental. O que é o plano de regularização ambiental? Compreende um conjunto de ações e iniciativas que devem ser desenvolvidas por proprietários e possuidores de imóveis rurais para adequação e promoção de regularização ambiental de seus imóveis. Tudo bem? Então, essa regularização se dará mediante recuperação, recomposição, regeneração ou compensação. Para que haja compromisso com o plano de regularização ambiental, é necessário que o proprietário esteja inscrito no CAR, que é esse que a gente acabou de ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu ia voltar para esse aqui. Para que haja esse cumprimento do plano de regularização ambiental, é necessário que haja o cadastro ambiental rural do proprietário daquela terra, daquela unidade rural, tudo bem? Bem? Então vamos lá. Alterações do novo Código Florestal. A gente chegou a esse último ponto que a gente vai trazer um contraste do que foi inovador, do que talvez tenha sido retrocesso nesse novo código, tudo bem? Ele trouxe muitos retrocessos diante da legislação, diante do antigo Código Florestal, da antiga legislação. Por exemplo, ele trouxe a flexibilização do uso de APP, ou seja, aumentando a possibilidade de utilização como hipótese de baixo impacto, não previsto no código anterior. Além disso, foi prevista a possibilidade de gestão de resíduos e atividades esportivas a serem realizadas em APP, ditame o qual foi considerado inconstitucional pelo STF. Além disso, a medida das APPs de margem de rio a partir do leito regular, salvo engano, foi diminuída. Eu acho que eu não botei isso aqui, me perdoe, professora.
Além disso, ele permitiu a construção de projetos habitacionais de baixa renda nas APPs e ainda deixou ausente a proteção de nascentes e olhos d'água intermitentes. E agora, quanto à reserva legal. O novo código, o principal retrocesso se refere à recuperação de área degradada, que pode ser feito por meio da recomposição ou reconstrução da floresta, com vegetação nativa ou não, da regeneração. E isso acaba por deixar a vegetação que ela se recupere por conta própria, acaba deixando baixo para que ela se recupere por conta própria, ou por meio da compensação, que pode ser feita em outra propriedade rural, desde que é dentro do mesmo bioma, o que ignora as condições diferenciadas dentro de cada bioma e a preservação dos ecossistemas locais. Tudo bem? Ela foi um retrocesso quanto a isso. Mais um retrocesso foi a questão das anistias previstas no artigo 61A, que anistiou os proprietários de terras que for, aliás, que anistiou qualquer um que tenha nas áreas de preservação ambiental tenha desenvolvido atividades de agrocivil pastoris e de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. Além disso, também foi um retrocesso à anistia prevista no artigo 66, que dispõe que o proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha até 22 de julho de 2008 a área de reserva legal em extensão inferior ao estabelecido no artigo 12, poderá realizar sua situação independentemente de adesão ao plano de... Meu Deus, esqueci o significado dessa sigla. Perdão, professora. Eu vou voltar aqui rapidinho. Ao plano de regularização ambiental, perdão, professora. Adotando as seguintes alternativas, isolado conjuntamente. Aí daí ele traz. Tudo bem? Lá a partir desse ele traz alternativas. Por fim, ele também traz avanços e retrocessos, né? Enfim, ele traz avanços quanto à possibilidade de pagamento por serviços ambientais, que é uma política positiva, uma política, quer dizer, de prestação positiva, que se baseia no princípio de, tipo, não, Estado, não vamos punir quem vai fazer o crime ambiental, na verdade, vamos recompensar quem traz essas compensações ambientais, certo? Serviços ambientais, certo? Além disso, ele instituiu o Programa de Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente em seu artigo 41. Bom, professora, é isso, em suma, minha apresentação sobre o Código Florestal. Obrigada.